A investigação em psicologia nem sempre começa no laboratório. Muitas vezes nasce da prática, dos contextos e das pessoas com quem trabalhamos diariamente. Hoje damos voz a mais uma das pessoas que transforma essas perguntas em investigação relevante e com impacto real no dia-a-dia de quem exerce psicologia em Portugal. Falamos com Ana Ruth Costa, é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, mestre em Epidemiologia e doutorada em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e atualmente é investigadora no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, onde integra o Laboratório de Déficit Cognitivo associado a doenças do sistema nervoso. É também professora auxiliar convidada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Bem-vinda, Ruth. Muito obrigada por se juntar a nós nesta conversa, onde vamos tentar desconstruir aqui alguns temas. E se calhar para começar, pergunto-lhe como é que surge o interesse pelo tema onde mais investiga, pela investigação em particular e também por projetos de prevenção, que acaba por ser muito do seu foco. Sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e também dar os parabéns por esta iniciativa que eu acho que é de valorizar, porque nem sempre damos palco a quem investiga e a quem faz este trabalho mais silencioso, não é? Mais de base. Em relação diretamente à sua pergunta, isto começou um bocadinho por acaso. Quando eu terminei o curso, candidatei-me a uma bolsa de investigação na Faculdade de Medicina, portanto estava à procura de emprego, basicamente foi isso, e comecei a trabalhar num projeto de investigação que eu considero muito interessante e muito relevante, que é a Geração 21. Portanto, é uma coorte de nascimentos que pretende avaliar e acompanhar recém-nascidos, na altura recém-nascidos, agora já são adultos, mas pretende avaliá-los e acompanhá-los ao longo do tempo para perceber como é que surgem determinadas doenças, quais os fatores que levam a determinadas doenças ou não é? O que é que faz com que uma pessoa adoeça e outra não. E isso, o facto de ter começado a trabalhar na Geração 21, comecei logo de início pelas tarefas mais básicas da investigação, que é a recolha de dados, é o próprio recrutamento, portanto, como é que eu convido a pessoa, como é que eu a convenço a participar num projeto de investigação. Muito difícil às vezes. Muito difícil. E foi a partir daí que surgiu o interesse e comecei a querer saber mais, até das questões metodológicas relacionadas com a investigação. E, portanto, tudo isso despertou-me interesse e fui continuando, fiz um mestrado, depois em Epidemiologia, doutoramento em Saúde Pública e cá me mantenho a trabalhar em investigação. A verdade é que é uma das psicólogas do nosso país que se dedica essencialmente, não só como vimos aqui na apresentação, mas essencialmente à investigação, não é? O que é que a fez e a faz continuar nesse caminho que nós sabemos que é extremamente desafiante? Eu acho que é precisamente o facto de ser desafiante. É assim, quando eu fui para a Psicologia, claro que, tal como a maior parte das pessoas, queria fazer clínica, queria trabalhar, sempre tive o interesse pela saúde, portanto, despertou aqui algo que eu tenho, não é uma característica minha, mas que foi valorizada e foi estimulada, que é esta busca constante por querer saber mais, por querer conhecer melhor o que se passa. E, portanto, desde que comecei a trabalhar em investigação, depois confesso que já não tenho aquela vontade de voltar à clínica, porque eu acho que mesmo trabalhando só em investigação, se consegue ajudar as pessoas como eu queria, não é? Quando fui para a Psicologia, e ajudar as pessoas nesta questão da prevenção da doença. Aliás, a clínica e a investigação, idealmente, Sim, andam lado a lado, e eu faço questão, apesar de não fazer clínica, faço questão de me rodear de pessoas que fazem clínica e investigação também, não é? Porque muitas das questões de investigação vêm da clínica, vêm de pequeninas coisas que se vão detectando nas consultas, no dia-a-dia, e às vezes são essas pequeninas coisas que dão grandes passos, que levam a grandes passos na ciência, não só na saúde pública, mas na ciência em geral.
E depois também são essas coisas que vêm da ciência que nos ajudam a nós na prática clínica, não é? Idealmente. Na sua investigação, tem-se interessado por estratégias multidomínio e alguns projetos até muito interventivos, nomeadamente o projeto Mind Matosinhos. E não sei se nos quer falar um bocadinho sobre este projeto e até sobre o que prevê que seja o impacto dele, apesar de ainda não haver os resultados na totalidade, mas sobre o que prevê que seja o impacto deste projeto também tão grande e completo. O projeto Mind Matosinhos surge na sequência de algumas publicações internacionais que mostravam que a junção de várias intervenções de várias áreas na prevenção do declínio cognitivo tinha um efeito muito positivo. Isto surge, por exemplo, um dos estudos mais marcantes foi publicado em 2015, é o FINGER, portanto foi um estudo em que testaram pela primeira vez juntar exercício físico, treino cognitivo, também educação alimentar e, além disso, a monitorização de fatores vasculares e, de facto, ao fim de 2 anos tinham grandes melhorias em termos de desempenho cognitivo. O que é que consistia o Mind Matosinhos? É um ensaio clínico, portanto é um ensaio randomizado, controlado, que pretendia perceber o efeito de diferentes frequências e intensidades em 5 intervenções diferentes. Nestas 5 intervenções tínhamos o treino cognitivo, o exercício físico e educação alimentar. Além disso, tínhamos também sessões de capacitação para lidar com a perda de memória, porque a perda de memória acontece naturalmente, portanto nós com a idade vamos perder naturalmente algumas destas nossas capacidades e depois outro fator também muito inovador em relação a todos os projetos que tinham sido feitos até ao momento, que é a avaliação e correção da perda auditiva. Pronto. Estas 5 dimensões, estas 5 intervenções faziam sentido até porque cobriam a maior parte dos fatores de risco para a demência, os que são estudados e conhecidos até ao momento. E só uma nota de dizer que se nós eliminássemos 14 fatores de risco modificáveis, se nós eliminássemos esses fatores de risco, 45% das demências seriam preveníveis. Uau. E é nesse sentido que estes projetos multidomínio, ao abarcar e ao trabalhar nestes fatores, não é? Em múltiplos fatores, têm um efeito muito benéfico. Em relação aos resultados do projeto propriamente dito, como disse, ainda não temos os resultados finais, porque a própria avaliação é bastante complexa, até da adesão das pessoas, porque são 5 intervenções diferentes, com múltiplas frequências e intensidades e, portanto, é mais complexo, mas tendo em conta o que os participantes nos disseram, o projeto já teve um efeito muito benéfico. Independentemente depois do que encontrarmos em termos estatísticos, o reporte das pessoas foi muito positivo, nem que seja pequenas coisas de isto fez-me tirar de casa, isto fez-me fazer exercício que eu nunca tinha feito, olha, aprendi coisas sobre a comida que eu nunca pensei, ou experimentei coisas que nunca tinha pensado experimentar. E só isso, se nós só nos basearmos nisso, já é um benefício muito grande. Brevemente, espero poder apresentar os resultados finais do projeto, que eu também acho, tendo em conta tudo o que tem sido publicado até ao momento, também espero que seja muito positivo. Agora estava a ouvi-la e a perceber que de facto isto e a sentir que de facto isto é uma intervenção extremamente completa, para além de complexa, não é? E, portanto, conseguimos estar aqui com os participantes em áreas muito diferentes, mas também diferentes do que se calhar são as intervenções tradicionais e a nossa forma de pensar, neste caso, as demências. O que é que este projeto, Mind Matosinhos, de que forma é que também nos deve informar a nós, profissionais no terreno, mas também comunidade, em termos de forma de pensar o envelhecimento e aqui as demências em particular? Eu acho que não só o projeto Mind Matosinhos, mas até a própria investigação que tem sido feita até agora, mostra-nos que nós não podemos pensar o envelhecimento e mesmo as questões das demências por
por pequenas dimensões, temos que olhar num todo. E eu há uns tempos dizia isto: se nós olharmos para os principais fatores de risco de demência, começamos a perceber que são comuns para cancro, para doenças cardiovasculares e, portanto, ou outras doenças, e, portanto, temos que olhar para o envelhecimento e para a questão da doença num sentido mais abrangente e pensar que se estamos a intervir numa determinada doença, claramente também vamos estar a intervir noutras dimensões que influenciam a saúde e a doença das populações. Mas o mais importante, a lição mais importante é trabalhar em conjunto. E não fazer intervenções separadas, sozinhas, ou seja, pequenas intervenções. Mais vale perceber a pessoa como um todo. Nós somos multifatoriais também e, portanto, ao fazer intervenções, se pudermos e se for possível, não é? Porque nem sempre é possível, mas olhar para a intervenção, para a promoção da saúde e a prevenção da doença de uma forma mais abrangente. Porque nós, se pensarmos bem, quando estamos, por exemplo, a fazer exercício físico, estamos também a ativar a nossa cognição e, por exemplo, outro fator de risco que é conhecido para a demência é o isolamento social. Por exemplo, ao fazermos exercício físico, ao fazermos uma intervenção ou estimularmos o exercício físico, estamos a estimular a parte física, estamos a melhorar toda uma série de indicadores cardiovasculares, estamos a melhorar também a saúde mental das pessoas, mas ao mesmo tempo estamos a diminuir o isolamento, estamos a promover comunicação entre as pessoas. Portanto, olhar para cada intervenção como algo muito mais complexo e que abrange muito mais áreas do que nós às vezes pensamos, quando pensamos em capelinhas, não é? Da psicologia, do exercício físico, da nutrição, e olharmos para a intervenção como um todo e olharmos para a saúde como um todo. Portanto, no fundo, tentar ser sistémicos e conseguir, quando há recursos, lá está, aqui uma intervenção em rede multidisciplinar, sempre que eu considero que funciona muito melhor, as pessoas percebem a sua utilidade, reportam-nos uma alegria. Por exemplo, o exercício físico no Mind era uma das atividades que eles mais gostavam, e tudo isto vai também contribuir para a melhor alimentação, não é? Como esperemos que contribua para a melhor alimentação, mas todo um resto de determinantes em saúde que estamos a trabalhar de forma indireta. E essa é a grande vantagem quando pensamos em fatores multidomínio ou em intervenções multidomínio. Fantástico. E também, mais recentemente, tem-se dedicado a um estudo da relação entre a perda auditiva e o declínio cognitivo. E parece-me a mim, que eu não estou tão dentro desta área, que isto é algo a que olhamos um bocadinho menos, pelo menos se calhar nós psicólogos e psicólogas. Não é só uma questão dos psicólogos, é uma questão global. De facto, vários estudos têm demonstrado uma associação entre a perda auditiva e o declínio cognitivo e a demência. Os relatórios que mostram aquele até que eu lhe falei dos 45% das demências que poderiam ser evitadas se nós eliminássemos fatores de risco modificáveis, um dos mais fortes é claramente a perda auditiva. Isto acontece por vários fatores, já há várias teorias a explicar esta associação, mas de facto ainda é pouco falada, ainda é pouco trabalhada. Isto pode ser por vários motivos, por várias questões, quer da própria consciência da pessoa de que tem esse problema, o próprio estigma relacionado com a perda auditiva, até a questão da acessibilidade aos tratamentos, por exemplo, as próteses auditivas, os aparelhos auditivos. Há aqui várias questões que têm que ser analisadas, e é nesse sentido também que um dos projetos que temos neste momento a decorrer pretende avaliar e perceber quais são as dificuldades, as lacunas, quer no diagnóstico de perda auditiva, quer depois na referenciação para a especialidade, e depois também dentro da especialidade otorrino, o que é que falha
E mesmo as pessoas que têm indicação para usar prótese auditiva, porque é que não usam, não é? Além da questão monetária, mas quais os motivos que levam a usar ou não usar, mas também dentro dos que efetivamente têm acesso à prótese, também há muitos que não usam o tempo suficiente. E pronto, e isso tudo vai ser avaliado num projeto de doutoramento que temos agora em curso em Saúde Pública, um doutoramento em Saúde Pública da Micaela Gonçalves, que precisamente pretende perceber e até entrevistar profissionais, entrevistar participantes, avaliar a própria consciência, awareness da pessoa. Por exemplo, no Mind Matosinhos vamos perceber se quem tinha queixas tem de facto perda auditiva e quem não tem perda auditiva se reconhece que tinha esses problemas. Portanto, pretende avaliar desde o início até ao final deste contínuo de acesso, precisamente para perceber o porquê que ainda não associamos tanto a perda auditiva e cognição. Atenção que isto não é uma relação direta, ou seja, não é por ter perda auditiva que se vai ter déficit cognitivo, e nem todas as pessoas que têm déficit cognitivo ou demência têm perda auditiva. Mas porquê é que há esta associação tão forte? Ou seja, porquê é que as pessoas que têm perda auditiva têm uma maior probabilidade ou uma maior chance de vir a ter problemas cognitivos? É isso que nós queremos explorar e também perceber neste contínuo de cuidados de saúde o que é que está a falhar e em que é que podemos intervir no futuro. Mais uma vez, o trabalho com profissionais de outras áreas que estão no terreno e que podem dar... Sim, sem dúvida. Isso é fundamental. É fundamental trabalharmos com diferentes profissionais e é isso que nós temos que perceber. E só quem está lá no dia-a-dia a atender pessoas, a atender os doentes, a perceber as dificuldades que têm, é que muitas vezes consegue identificar para que lado é que as intervenções e os programas de saúde, as políticas de saúde, para que lado é que devem ir. O que é que esta experiência também com outros profissionais em diferentes contextos lhe tem ensinado, entre aspas, sobre qual é que pode ser também o papel da psicologia, dos psicólogos, das psicólogas, fora de um consultório, não é? Também neste contexto, se calhar, vou dizer, comunitário. Sim. Eu acho que é fundamental termos sempre incluídos psicólogos, psicólogas, em programas ou investigações, intervenções na área da prevenção da doença. Isto porquê? Porque, voltamos a falar um bocadinho do mesmo, mas se eu não compreender o comportamento humano, se eu não compreender como é que a pessoa interage no seu ambiente social ou o que é que esse ambiente vai influenciar o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas emoções, sentimentos, se não houver uma compreensão base da mudança comportamental até, a maior parte dos programas de intervenção, de prevenção vão falhar. Porque sem compreender, por exemplo, como é que eu promovo uma mudança comportamental, que fatores é que eu que eu tenho que ter em conta, esses programas estão condenados ao fracasso, na minha opinião. E é por isso que a psicologia pode dar este olhar mais comportamental, mais do pensamento, como é que a pessoa vai agir, como é que vai reagir a determinadas questões, não é? Estamos a falar em questões muito amplas, mas é fundamental ter psicólogos, na minha opinião, ter psicólogos, psicólogas incluídos em saúde pública e programas de prevenção da doença e promoção da saúde. E isto é um tema, e estarmos a ter esta conversa, também acho que é importante porque a saúde pública acaba por não ser algo que nós associamos tanto a psicólogos e psicólogas, não é? E, portanto... Sim, de facto, à primeira vista não associamos, mas se pensarmos bem no que é saúde pública, no que pretende, quais são os objetivos da saúde pública e até da epidemiologia, ou seja, se eu quero compreender os determinantes de uma determinada doença ou o que é que leva uma pessoa a adoecer ou não, a psicologia, a compreensão do comportamento humano é fundamental neste processo.
E também ao contrário, ou seja, os ensinamentos da saúde pública e da epidemiologia são fundamentais para termos uma psicologia cada vez mais forte e robusta, ou seja, trazer-nos métodos de investigação mais rigorosos, percebermos como é que vamos implementar um projeto, e eu acho que isso é das coisas mais, para mim, mais desafiantes na epidemiologia e na saúde pública, e é trazer esse juízo crítico de como investigamos. Até mesmo, enquanto psicólogos, psicólogas, também termos aqui e termos acesso ao que é um contexto no qual as pessoas com quem nós intervimos estão, não é? E isso também nos ajuda e nos informa a nós. Nós temos que perceber, mesmo em clínica, o que é que levou aquela pessoa a estar ali, não é? O que é que a levou a estar, por exemplo, com uma depressão, uma ansiedade, isto estou a falar de uma coisa muito mais simples. Mas este olhar crítico sobre o que é feito, sobre como é que a pessoa chegou ali, quais são os determinantes, o que é que leva determinados grupos mais vulneráveis a ter determinadas doenças, portanto, tudo isto também vai ajudar em contexto clínico e olhar para a pessoa como um todo, e eu acho que isso é fundamental. Agora, uma última pergunta que eu acho que é sempre importante aqui neste espaço que nós temos para para dar mais voz à investigação em Portugal, é se pudesse dar alguma mensagem, vou dizer a jovens que eventualmente pensassem em investigar, que coisa é que lhes diria para realmente os trazer para a investigação? Eu adoro aquilo que faço e adoro a investigação, e eu acho que é isso que pode também trazer muitas pessoas para a investigação, que é esta vontade de conhecer cada vez mais, mesmo quem faz clínica, de saber mais sobre as práticas que faz, como abordar determinados temas, ou as próprias teorias base do comportamento, de como intervir naquele caso, mas se investigarmos, normalmente quem se dedica à investigação, primeiro é muito curioso e depois quer saber sempre mais, e depois também uma coisa que é fundamental, e eu digo muitas vezes aos meus alunos que é dos conceitos e das aprendizagens mais importantes, é ter juízo crítico, e por isso quem quiser desenvolver este lado de inovação, de estar sempre à procura de novas coisas, de querer saber sempre mais, acho que é um bom investimento dedicar-se à investigação. Ok, e como superar os desafios neste contexto? Ora bem, os desafios são uma muitos. pergunta extra. Os desafios são imensos, e podemos falar já do financiamento, não é? É sempre uma questão muito complexa, mas eu acho que há sempre forma de dar a volta, e às vezes não é preciso projetos muito grandes, com muito financiamento, às vezes pequeninas coisas podem fazer uma grande diferença em termos de prática clínica, em termos de políticas de saúde. Às vezes queremos também projetos muito elaborados, e às vezes as coisas mais simples são as mais eficazes. E isso é uma forma de dar a volta também à falta de financiamento crónico, pelo menos em Portugal. Portanto, criatividade. Também, muita criatividade. É assim, quem vem para a investigação tem que ter espírito de curiosidade, tem que ter curiosidade, o juízo crítico, ser muito crítico daquilo que se faz e do que se lê também, não é? Do que se lê. Tem que ser muito criativo, resiliente e também lidar com as frustrações diárias que acontecem, mas o ganho é sempre superior a estes pequeninos problemas. Fantástico. Obrigada. Esta conversa mostra-nos que há ciência a acontecer com qualidade e utilidade real. Cabe-nos a todos, clínicos, investigadores, formadores, garantir que ela não fica nas gavetas, que passa, de facto, a fazer parte da forma como cuidamos, como escutamos e como intervimos. Encontramos-nos na próxima edição.